Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Gente Saúde. Eu sou a Manuela Mitchell, host do podcast. Hoje eu tenho o privilégio de receber uma pessoa incrível aqui para nossa conversa, de um tema que a gente já falou acho que 40 minutos aqui antes de começar, mas que eu tenho fé que a gente vai ter mais 40 minutos, uma hora para falar durante o episódio. É a Dani, Dani Catalã. CHRO da Pipefy hoje, mas com uma carreira muito longa e próspera pra gente falar sobre RH nos últimos 19 anos. Obrigada. Ajudou. E aí eu vou deixar ela falar sobre isso, mas eu queria primeiro te agradecer, Dani, pela sua participação, por ter topado falar aqui com a gente. É um privilégio ter você aqui. Imagina, obrigada, Manu. Privilégio é estar falando com você, né? Tanta gente vê tanto você aí na mídia, falando muito da People, que é um negócio que impacta a vida diretamente das pessoas. E aí, quando eu vejo você na mídia, eu tô aqui falando com você, o privilégio é todo meu. Obrigada por ter me chamado. Imagina. E vamos começar pelo começo, que é como você foi parar em RH na sua vida. E conta um pouco pra gente da trajetória dentro de RH. Que cadeira você sentou, como que você foi crescendo e o que você acha, olhando em retrospectiva, que te fez chegar onde você chegou hoje. Legal. Bom, me apresentando formalmente, né? Eu sou a Daniela, sou mãe do Rafa e da Marina, um casal de gêmeos de 6 anos. Então, isso já impacta muito minha vida e também uma história longa de questão de saúde para tê-los e tudo mais. Mas isso fica para outro podcast. Que legal. Sou de Bauru, nascida, vivida, criada em Bauru, no interior de São Paulo. Me formei em administração de empresas. Desde os meus 16 anos eu trabalho, aí eu não vou falar do quantos anos, fica com os 19 anos para ninguém saber da minha real idade aqui, mas é um pouco mais do que 19 anos. Mas já me aventurei em ser empreendedora na época, né, lá no começo, mas eu falo que minha grande entrada no mundo organizacional foi quando eu entrei como estagiária na Ambev, né, lá em 2000. Né? E engraçado que eu comecei a minha carreira no mundo de vendas, né? Foram 6 anos que eu fui na área de vendas da Ambev. E aí, com um certo tempo lá, me viram muito com um perfil de mediadora. Eles estavam mais querendo pessoas que tinham conhecimento muito do business para ir para a área de RH. E aí, eu topei o desafio, né? Participei de um processo lá, que tinha várias pessoas de RH, acho que só tinha eu e uma pessoa que era do financeiro, fazendo o processo para entrar no mundo de RH lá, e eu passei. Que legal. Né? Aí eu fui, na época, transferida para Curitiba, iniciei minha carreira de RH num mundo completamente diferente. Eu comecei lá, na época, como especialista de revenda, que cuidava de todo o processo de gestão da Ambev dentro da Revendas, que eram empresas terceirizadas, então a gente tinha a responsabilidade de fazer com que todos os processos de gestão, todos os produtos e subprodutos da área de RH funcionassem nessas empresas. Depois eu brinco que eu passei por todos os subsistemas. Eu fui especialista de gente, cuidando de tudo que era de avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento por um tempo. Depois eu mudei, fui tudo que era gestão, cuidando tudo que era de números, né? Toda a parte de metas, toda a parte de folha, toda a parte de processos, budget, né? Orçamento base zero e tudo mais. E aí eu fui também por um tempo para ser gerente de uma unidade, né, de um centro de distribuição, fiquei um tempo também como centro de distribuição. Então, passei pelas especialidades, fui na prática ver como é que era, fiquei um tempo nisso. Na Ambev foram mais 7 anos na área de RH. Aí, passando rapidamente, eu saí da Ambev depois de quase 3 anos de Ambev, uma mega escola. Todo mundo pergunta, você voltaria? Voltaria. Que legal. Foi super legal, sou super agradecida em tudo que eu aprendi na Ambev. Saí da Ambev, fui para Travelers. Aí começa meu mundo de descobertas diferentes. Bom, bens de consumo, aí fui para Travelers, que é de seguro. Fiquei 9 meses como especialista de capital humano. Então, fazendo um pouco de tudo, super generalista. Legal. Saí, fui para um distribuidor de tecnologia. Legal. Fiquei 5 anos na ScanSource, que é uma multinacional distribuidora de tecnologia. Legal. Também outro estilo de negócio. Aí eu fui, na época era 2020, plena pandemia, início de pandemia, já estava esse boom de startups,
nova economia, todo mundo falando sobre isso. Eu falei, o que é isso, né? Vou tentar entender. Fui começar a estudar, me veio um processo, né, para participar. Participei do processo, passei. Foi quando eu entrei na Pipefy pela primeira vez. Que legal. Né? Passei um ano na Pipefy, entendendo do mundo startup, remoto, pandemia, uma loucura, mudando tudo. Era coisa muito diferente, assim, mas foi uma experiência incrível. Saí da Pipefy, fui para Mandae, né? Também tecnologia, mas em parte de logística, né? Que logo depois foi comprada pela Nuvem Shop, né? Então, fiz o processo de M&A, eles estavam comprando outras empresas, participei do processo de M&A de outras empresas, cuidava, era meio de uma diretora de integração e expansão. Que legal. Fiquei ali, saí, fui para Amaro, né? Tecnologia, varejo e tudo mais, bem diferente, né? Fiquei mais 1 ano e meio, aí eu recebi o convite para voltar para Pipefy, né? Que com muito amor e carinho voltei, onde eu tô até hoje, na Pipefy, um grande SaaS de tecnologia, né? Que cuida de processos, automatização de processos e tudo mais. Legal. Acho que eu falei bastante, Legal. Então essa é um pouco da minha carreira. E eu vou contar para você uma curiosidade. Você é a terceira pessoa que eu entrevisto para essa temporada do Gente Saúde, que fez Ambev, vendas, depois foi pra gente gestão, e as 3 são CHROs. Olha! Uma da Eletromídia, uma da Blip, e você na Pipefy. É uma escolinha interessante. Boa, é uma escolinha boa. Muito legal. Eu falo assim, sou super fã da Ambev, admiradora profunda, tenho um reconhecimento gigante pela Ambev. Legal. De novo, voltaria, não... Sem dúvida nenhuma, porque eu acho que é uma mega de uma empresa. Que então, legal. Todo mundo fala, né, algumas coisas. A Ambev tem aquelas coisas. Eu falei, não, Ambev é uma escola, é super legal e olha onde traz tantas... E legal que, assim, o que eu acho interessante é que as pessoas têm muito negócio de RH, ser psicólogos. Eu falo, não, RH é muito mais do que isso. Sem dúvida. Né? E quando você tem escolas diferentes de economia, de engenharia... de administração, você traz uma RH, uma cabeça muito mais aberta também, né? Você traz muito mais o business, que é o core das empresas, né? E acho que para a área de RH, então é isso. E acho que tem um momento que a RH tá vivendo que é muito interessante, eu até falei disso numa outra gravação, que é um tempo interessante para se estar vivo em RH, dado que muita coisa de tecnologia está acontecendo, a gente está discutindo muito inteligência artificial, automação de trabalho de pessoas. E aí, assim, o que sobra depois que você automatiza um monte de trabalho mais operacional? Sobra gente. Então, nesse sentido, eu acho que a cadeira de RH ela vai ficar muito mais estratégica e importante. E a gente faz uma transição, talvez, definitiva para aquele lugar que RH não é departamento pessoal. RH, na verdade, é falar sobre mudança, igual a gente vai falar aqui, falar sobre liderança. Então, acho que é um tempo interessante. E eu falo, as pessoas hoje têm muito medo das mudanças, né, do futuro do trabalho, que algumas funções vão acabar, nada vai acabar, gente. Porque o que fica são competências, skills, né, e como a gente trabalha isso nas pessoas. Isso ninguém tira, nenhuma inteligência artificial vai tirar isso das pessoas, né, e é isso que é mais forte, né, que vai manter. Então, RH para mim é realmente uma das áreas mais estratégicas de uma empresa. Legal. E aí eu vou falar um pouco do desafio que a gente conversou até bastante antes de entrar aqui, que é o desafio de mudança e o papel do RH nisso. Então, antes de entrar, antes do podcast, a gente conversou e eu falei, qual que é o seu maior desafio? E aí você me respondeu dizendo, gestão de mudança. Eu queria que você contasse um pouquinho de por que esse é um desafio para você hoje, né? E acho que é um desafio para inúmeras empresas, dado que a gente está num momento de mudança de mundo. Mas como você vê também o RH importante ou protagonista nesse desafio de mudança? Bom, isso é o que mais se fala, né? Eu vejo hoje até palestras falando sobre change management, né? E acho que uma pergunta que você já fez também é qual que é o maior desafio da sua vida? Eu já falo que é o desafio que eu tô hoje, né? E aí eu já vou trazer também uma analogia com isso que eu também trouxe para você, o meu filho, recentemente, né, já falei, né, eu tenho um casal de gêmeos, né, que entraram numa nova escola, né, e aí os dois se adaptaram de forma completamente diferente. Enquanto a Marina foi lá, no primeiro dia, feliz da vida, tirou foto, o Rafael sofrendo, chorando, né,
não querendo ir, segurando na porta para ir no primeiro dia. Eu tive que ficar 3 horas na escola no primeiro dia, para ele ter a segurança de que eu estava lá e de que eu não ia deixá-lo. Isso eu já faço essa reflexão. O que é a mudança do change management? É a adaptação das pessoas ao novo, né? Como é que cada um se adapta ao novo, né? É muito difícil. As pessoas não querem mudar. As pessoas sempre querem estar no conforto, na sua zona de conforto. Então, como a gente, RH principalmente, dá um pouco do suporte para essas pessoas, RH, suporte para a liderança, que automaticamente dá o suporte para as pessoas, de que o novo existe. A gente precisa de algumas mudanças, porque se a gente não tivesse trazendo coisas novas, novos resultados não estariam vindos. Então, eu acho que esse change management, para mim, tem principalmente o papel do RH, dando suporte para a liderança, que automaticamente vai dar o suporte para essas pessoas ao novo, né? Então, eu acho que é doloroso o change management para qualquer pessoa, mas cada um vai se adaptar de um jeito. E como a gente consegue equilibrar essas adaptações e ajudar essas pessoas a trazer informações, alinhar expectativas, dar clareza na estratégia, né? Tudo isso acho que faz parte desse change management. Legal. Eu quero falar bastante de liderança, porque eu acho que a liderança é uma figura muito importante hoje quando a gente pensa em execução e resultado. É uma figura também muito sobrecarregada, então tem um lado muito difícil, porque muita coisa recai sobre ela. Mas antes eu queria falar uma coisa que a gente falou também offline, que eu acho que é legal de trazer aqui, que é sobre o ambiente de mudança, né? Acho que a People, a gente existe há 6 anos, agora em 2025, passamos por inúmeras mudanças. De estratégia, de logo, de nome. Então, assim, tem várias coisas que aconteceram na empresa e existe uma certa ingenuidade, até em mim existia, de que as pessoas gostam de mudança, quando na verdade elas não gostam. O ser humano é adaptável, mas é sempre na marra, né? Então, assim, fica em casa que está numa pandemia. Você adapta, mas você queria ficar na sua casa? Não queria. E a gente começou a introduzir muito isso de maneira recorrente na comunicação mesmo da empresa. A gente tem um valor que é somos inquietos e melhoramos sempre. Eu sempre me refiro a ele quando a gente vai falar de mudança. A gente fala sobre a importância de ser uma empresa em constante evolução, tendo em vista que os nossos competidores não estão nesse mesmo lugar. Então, a gente compete com empresas muito tradicionais, que talvez nossa grande vantagem cultural em relação a elas é o fato que a gente quer mudar o tempo todo. Enquanto elas estão ali meio que sentadas em relação ao que fizeram elas chegar até ali nos últimos 100 anos. Mas é um lugar muito difícil. E é um lugar que a gente tem que normalizar, que é um lugar doloroso para todo mundo, né? Mas é um lugar muito presente porque a gente está vivendo uma sociedade que passa por uma grande mudança de paradigma, que talvez o último paradigma que a gente teve que seja tão importante igual esse, de inteligência artificial e coisas do tipo, rede social, foi talvez na internet 25 anos atrás. Então faz muito tempo que a gente não muda tanto também, a gente esqueceu um pouco. Mas eu queria entender muito assim, como que você enxerga a liderança e a preparação da liderança nesse mundo de mudança, né? Como que vocês estão endereçando isso ou pensando sobre isso hoje na Pipefy? Bom, eu enxergo a liderança como um papel fundamental dentro da empresa, dentro da organização. Eu falei para você e falo isso dentro da empresa. A liderança, para mim, por mais que seja sobrecarregada, não adianta. Ela é o elo entre a estratégia e a execução. E uma coisa que eu tenho falado muito constantemente é, desde que eu voltei para a Pipefy, que eu senti que no tempo que eu fiquei fora, um hiato, assim, é que não adianta, a gente sempre tem que estar capacitando a liderança. A gente sempre tem que estar próximo da liderança. Não dá para a gente acreditar que a gente tem profissionais líderes extremamente experientes, né? E que talvez já saibam o que fazer. Mas sempre vem a mudança, é uma surpresa para todo mundo. Uma nova estratégia é uma surpresa para todo mundo. Uma mudança de logo é uma surpresa para todo mundo. Assim, não deveria ser surpresa, mas é que eu falo surpresa no âmbito de que, por que mudar, né? Por que a gente está fazendo isso? Sempre tem um porquê das coisas. Sim. E eu acho que quando a gente fala da capacitação, é a gente estar dando essas explicações, né? Alinhando essas expectativas e comunicando exatamente aquilo que a gente espera. Então, a liderança tem que ser, sim, trabalhada, capacitada, treinada, sempre. A gente não pode passar 1 ano ou 6 meses sem estar atuando diretamente com a liderança, porque são eles que são esse elo. Então, o que eu tenho feito nos últimos 2 anos
Acho que eu vejo uma mudança muito das empresas passar a falar mais de performance, por exemplo. Sem dúvida, né? Por que não falar? Qual que é o tabu em cima disso? Toda empresa precisa performar. Eu também falo muito que não adianta. Não adianta a gente dar os melhores benefícios, a gente dar os melhores empregos, dar o melhor business, dar o melhor produto, se a gente não ser uma empresa saudável. A empresa, se a gente não tiver uma empresa saudável, daqui a pouco eu não tenho a empresa, eu não tenho o emprego das pessoas, eu não tenho. Então, todas essas coisas têm que vir de uma forma clara para falar, de novo, de performance. Eu quero falar que o líder tem que falar de performance, né? Como que eu preparo o líder para falar de performance? Para tomar decisões mais rápidas, né? E sem contar também que, de novo, ao mesmo tempo que eu tenho líderes sempre muito experientes, eu tenho líderes muito novos. Porque eu gosto desse equilíbrio também. Eu não quero ter só líder experiente. Eu quero ter um equilíbrio de pessoas, de liderança, que possam trazer novas ideias, que possam opinar, que possam trazer assuntos, possam criticar. Eu quero essa crítica deles também nesse processo de desenvolvimento deles. Então, isso que eu efetivamente faço é estar dando todas as ferramentas, atributos e treinamentos para que eles se sintam fortes e capacitados para garantir uma execução bem forte da estratégia. Legal. E acho que esse ponto de capacitação e treinamento de liderança é um ponto também que aparece muito como um desafio, acho que comum a várias pessoas. Ficou banal pouco. Ficou banal, tem um desafio de engajamento das pessoas, tem um desafio de conteúdo, tem um desafio de treinamento de competência, enfim, vários desafios. E aí, acho que uma coisa que eu tento trazer muito pro podcast é a gente tentar falar um pouco, acho que sobre coisas que deram certo, coisas que deram errados e um pouco sobre aplicação prática. Então, pensando no momento que estão vivendo hoje, tudo que você já viu na sua carreira, assim, o que você acha que funciona quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento de liderança? De boas práticas, assim, e coisas que você viu que você fala assim, olha, isso eu acho que definitivamente não funciona, mas eu vejo muita gente fazendo. Acho uma boa pergunta. Sabe que essa semana me chamaram um time que fez muitos treinamentos para Pipefy já, eu gosto deles particularmente. Eles, Dani, e aí, né? Eu falo, cara, não tem nada no mercado que tá me atraindo para fazer um bom treinamento para o time de liderança. Porque assim, e aí, acho que eu vou fazer de novo uma analogia aqui com dia a dia, rotina das pessoas. Como time de RH, não adianta eu dar um treinamento e ir lá e fazer check. Dei o treinamento, fiz minha parte. Assim como um vendedor, não adianta ele ir lá falar, ponto, vendi o Pipefy, check, fiz minha parte. Não, acho que para ser efetivo, a gente tem que, poxa, fez um treinamento e mudou efetivamente o comportamento das pessoas. Eu vendi o produto e efetivamente eu resolvi a dor do meu cliente. Então, eu acho que a gente tem que ser muito mais profundo nas nossas entregas. E não só uma entrega de uma tarefa. Então, o treinamento hoje vai muito de um discovery interno do que as pessoas estão esperando receber de treinamento, quanto quem vai dar o treinamento e também o resultado, a efetividade de uma ação diferente. Por muito tempo eu fiz checks, né? Poxa, tá bom, quer um treinamento de liderança? Essa pessoa fazia o treinamento que serviu para um monte de startup e vai servir para você também. Tá bom, vamos lá, né? Vamos fazer o treinamento e a efetividade disso, né? Então, acho que a gente precisa também ouvir muito essas pessoas que querem receber esse treinamento. O que eu falo que virou um pouco banal, mano, que liderança tem tanto treinamento no mercado hoje, né? Tem tanto YouTube que fala de liderança, mas como na prática as pessoas estão resolvendo os problemas. E aí, de novo, vem o papel do líder entender o quanto na prática efetivamente mudou o comportamento daquela pessoa como líder. Que ela está fazendo o papel dela como líder. Aí eu volto, alinhando expectativa, comunicando, gerenciando problemas, né? Atuando na execução até a ponta. Então, eu acho que eu não tem uma mágica aqui, não tem uma mágica, mas uma garantia de profundidade nas nossas entregas. Sim. E acho que se eu pudesse ajudar, assim, também nessa conversa, uma coisa que eu tenho pensado muito a gente tem que voltar a algumas coisas meio básicas sobre o que é lidar com seres humanos. Então, por exemplo, a parte de comunicação, que eu acho que é uma parte super importante. Tem uma questão de, por exemplo, repetir para as pessoas entenderem.
que eu vejo muita liderança, por exemplo, falando assim, mas eu falei. Mas falou quantas vezes? Voltou para falar de novo quantas? Quando apareceu aquela situação, como que você referenciou aquilo que você falou lá atrás para mostrar para as pessoas que as coisas estão conectadas? E a mesma coisa sobre treinamento, aprendizagem, por exemplo. Aprendizagem, existem vários livros que são super interessantes sobre como as pessoas aprendem. E aí, eu sou filha de uma professora e uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é cada um aprende de um jeito. Então, existem, sei lá, 7 arquétipos de aprendizagem diferente. Eu, Manuela, tenho um pra mim que é o que eu já meio que reconheci o meu, que é eu gosto de teoria, mas eu sou muito prática. E às vezes eu tenho dificuldade de conectar o teórico com o tático. Então, exemplo, eu li um livro lá que fala sobre o papel de gestão e tal, mas, pô, eu fico muito me perguntando, como que na prática eles estão fazendo isso? Como que é o one-on-one dessa pessoa? Porque eu preciso meio que entrar nesse nível de detalhe para eu conseguir abstrair de novo. Mas depende muito, esse é o meu jeito de aprender. E aí tem muito isso que eu acho que existe um processo ali da gente, entender como que as pessoas aprendem, fazer os treinamentos mais alinhados com a maneira, tentar ter aplicação prática, porque eu vejo muito treinamento também num lugar muito filosófico, que é legal, a pessoa vai lá e fala, nossa, que treinamento incrível, mas não muda nada. E aí eu acho que esse é um lugar que a gente tem que começar a pensar em treinamento e desenvolvimento de pessoas, que eu faço treinamento com uma certa intencionalidade. Então, na Pipo, a gente está passando por um momento, faz uns 2, 3 anos, que é uma mudança de uma cultura, de deixar mais claro que é uma cultura de resultado. De performance, que foi exatamente o que você descreveu aqui. Eu passei muito por isso. Mas se eu quero que minhas lideranças falem mais de resultado, e eu dou um treinamento para indicadores e como que depois eu meço se de fato as pessoas começaram a aplicar isso, e 2, se começou a mudar o resultado. Porque eu fiz as coisas por um motivo, né? E aí, como que eu vejo se aquilo realmente levou aquilo pro lugar que eu queria? E se sim ou não, por quê? E eu acho que são essas coisas e essas visões mais sistêmicas de como a gente faz o que a gente faz e por que a gente faz, que a gente tem que trazer para esse olhar de liderança, treinamento, desenvolvimento. A gente implantou, e muito difícil isso, tá? A one-on-one de performance, né? Legal. Uma vez por mês, obrigatoriamente, modo de dizer, né? O líder tem que falar de performance com o seu liderado. Legal. Né? E a gente colocou um sistema, que ele tem que ir lá fazer um checkzinho e tal. Mas é difícil, né? As pessoas entenderem o porquê disso, né? Por mais que a gente explique, mas é porque aqui é o alinhamento das expectativas. Seja você falar dos resultados, de metas, entre outras coisas, seja para você falar de carreira, seja para... De novo, é o alinhamento de expectativas aqui entre você e seu liderado, né? A prática, né, que você tanto pede, eu sou igualzinha a você nesse sentido, né? Eu lembro uma vez, eu tava numa reunião no LinkedIn, todo mundo falando uma coisa, eu falei, tá bom, mas gente, como na prática a gente vai fazer isso? Me fala na prática como vão fazer isso. Porque a teoria é muito fácil, às vezes, né? Mas a prática mesmo, dia a dia, e aí eu acho que vai de você buscar benches, de você buscar ideias, você trazer essas importâncias. Essa questão da one-on-one de performance foi durante um ano, prioridade do time de people para implantar isso nas áreas para que as pessoas se adequem, né? E para que as pessoas tenham essa rotina. Porque a gente também percebia que muitas pessoas, no momento de saída da empresa, falavam assim, mas não estava claro para mim o que eu tinha que fazer. Não estava claro para mim as minhas metas. Não estava claro... Tipo assim, para o mundo de vendas é muito fácil o número ali, né? Mas a gente tem muita coisa além de mundo de vendas, né? Então, como que a gente garante essa mudança de comportamento das pessoas? E falar de performance e tomada de decisão ao mesmo tempo da liderança, às vezes eles têm dificuldade, né? De como a gente ajuda eles. E hoje eu vou falar, e a inteligência artificial tá aí, para ajudar em um monte de coisa também. Por isso que eu falo que, infelizmente, a gente como RH não consegue estar com todos os líderes a todo momento, ajudando de todas as formas. Mas eu acho que a gente propondo essas ferramentas e esse tipo de ajuda, eles vão entendendo a importância disso no papel, no desenrolar da rotina deles. Legal. Na Pipa a gente tem um ritual parecido também que chama Pulso de Performance, que a gente faz uma vez por mês. E também é um sistema, que as pessoas lá, todo mundo tem que, o líder e o liderado tem que preencher o sistema dizendo se está abaixo, acima ou dentro do esperado. Gerou uma intencionalidade das pessoas preencherem, no começo elas reclamaram, depois elas passaram a gostar, porque elas tinham conversas mais frequentes sobre expectativa, resultado, etc.
Mas eu vejo muito também o que você falou, assim, sobre... Pensando em RH e como os RHs querem ter essas conversas e tal. Como que a gente é muito intencional sobre os artefatos que a gente cria. E pensando E até... não burocratiza. Exato. Eu concordo. E até, por exemplo, eu tenho uma reunião que eu adoro, que chama Mensal de CEO e BPs. Que vem todas as BPs da People, elas trazem uma pauta estruturada e a gente conversa sobre os principais problemas ali de pessoas e como isso pode estar afetando performance e tal. Mas eu tô muito reflexiva porque é uma conversa muito boa e muito profunda, às vezes, sobre como as pessoas se relacionam, né? Que tem uma certa subjetividade que é intrínseca a lidar com pessoas. Porque também não dá pra... Igual você falou em vendas, eu gosto muito desse exemplo, porque às vezes você pega um CRO e ele acha que o mundo é igual vendas. É o resultado da meta dele ali do mês, mas não. Não é, o mundo é muito mais complexo, não dá pra pegar engenharia e tentar colocar no mesmo framework que você olha pra uma área de receita e tal. Mas hoje, por exemplo, eu fico muito reflexiva, tipo, será que eu não deveria dividir um pouco essas conversas que eu tenho com as BPs? A gente tá começando a testar isso de conversa, vamos falar sobre pessoas, problemas, relacionamento, como está impactando a companhia, mas vamos talvez falar um pouco sobre resultado também, e vamos falar sobre como pessoa, vamos tentar colocar mais intencionalidade de resultado e o time de people nas conversas, enfim, tudo isso para dizer, eu não acho que a gente tem um modelo perfeito, acho que tá longe, mas de como a gente pensa muito em tudo que a gente faz, pensando no porquê. Que eu acho que é um ponto relevante. Primeiro que a gente nunca vai ter nada perfeito, tá, Manu? Exato. Então fica... Vamos colocar isso na... isso. Nunca vai ter nada perfeito. Mas uma coisa muito legal que... Bom, o Alessio, pra mim, ele é... Depois você traz ele aqui no podcast. É fantástico, assim. Ele trouxe pra mim muito, assim, Dani... Primeiro que o papel da BP, em cada lugar é de um jeito, também estou desmistificando isso, né? Existem vários tipos de papel BP, é o que mais está funcionando naquele momento para aquela empresa, né? A gente está com um negócio muito do papel de BP de provocar e influenciar. Por quê? Com uma mudança muito grande de estratégia, eu quero mais que o BP seja um business partner, literalmente, das atividades ali do dia a dia. Mas eu quero muito que ele também nos ajude a entender o que está sendo feito que não tem a ver com a estratégia e o que está sendo feito que tem a ver com a estratégia. E eles ajudem a impactar isso, porque... As pessoas, às vezes, tendenciam a fazer também coisas porque quero entregar uma tarefa, e não está alinhado com a estratégia. E que, se a gente fez uma estratégia, aquilo sim é o que a gente vai trazer resultado. Então, a gente tem um BP hoje muito provocador, influenciador, questionando, mas... Ô, fulano, líder, por que vocês estão fazendo isso que não está alinhado com a estratégia e estão fazendo aquilo... que é uma entrega de resultado fora do alinhamento da estratégia. Vamos supor, a gente tem muito a nossa persona que a gente tem que vender. E aí a gente vê áreas indo para a persona que não está na estratégia. Então, o BP tem muito esse papel de business partner, né? De ir lá, provocar, influenciar, em trazer, inclusive, essas informações para a gente, né? Dani, eu tô vendo que algumas coisas aqui não estão alinhadas com a estratégia. Né? Ou estão muito fora de uma inovação, ou estão muito fora de uma sustentação do business, né? E eu acho que isso está sendo uma coisa um pouco diferente, que a gente também, eu também como líder de RH, estou provocando meus BPs a fazerem cada vez mais isso, do que ficando burocratizando. Ah, não, tem que entregar a avaliação de desempenho. Ah, não, tem que fazer, sabe, naquele papel... E muito mais estratégico mesmo. Naquele papel que eu acho que é a gente tem várias conversas sobre isso, que é... Dependendo de como você posiciona, dependendo de uma empresa, ele vira uma babá de líder. Exato, exato. Eu tô tirando isso. Eu tô tirando isso. Eu tô tirando... Às vezes até... lá a Pipefy tem abertura de card, né? O BP antigamente estava abrindo card pro líder. Eu falei, pode parar. Eu falei, pode parar. Se vocês tiverem que fazer isso, vocês estão sendo babá de líder. Eu falei, não, você tá aqui para olhar o que está acontecendo ou não, de acordo com a estratégia da empresa, né? E voltando em algum momento que você falou da execução de comunicação, e acho do grande ponto aqui que foi para mim a grande dor que eu tenho hoje foi a comunicação mesmo, né? A gente desenhou a estratégia e achou
que a comunicação estava acontecendo de acordo com o plano, né? Só que quem desenhou essa estratégia não foi lá fazer o cheque se a comunicação se tinha acontecido e se tinha sido efetiva. De novo, é aquilo lá que eu falei, por mais que você seja um executivo, você seja um líder, você tem que ir até o final de um processo para garantir que as coisas estão acontecendo. Profundidade, alinhamento, comunicação. Isso tudo se perdeu no desdobramento dessa estratégia nossa. Porque a comunicação não aconteceu. Coisa tão simples, né? E outra coisa, não é porque você comunicou uma vez, que a gente fez um puta de um kickoff, comunicamos toda a nossa estratégia, que todo mundo já entendeu qual é a estratégia. Eu falei, a gente vai falar da estratégia até o final do ano, né? Então, todos os meses eu quero falar dos pilares estratégicos, eu quero explicar, eu quero ser profundo, não só falar do resultado. Então, vamos ser cansativos nisso até que as pessoas vão entender uma maneira, porque um não foi, o outro faltou, o outro estava doente, o outro estava com a cabeça com problema particular. Então, a gente vai ser incansável na comunicação da estratégia também. Legal. Tem uma coisa sobre comunicação que eu li num livro sobre comunicação, que eu falo muito dentro da Pipo, que é: existe um número mágico que você tem que repetir 7 vezes pra pessoa aprender. E eu falo muito isso. Eu falo, gente, tô na 2 de 7 agora. Eu brinco com isso. Mas é tipo tentando liderar pelo exemplo, as pessoas entenderem que comunicação é repetição. E acho que tem um outro ponto de comunicação pra mim que é muito um aprendizado da minha cadeira, que é: a gente fala muito business, né? Então, assim, a gente fala muito linguagem de business. O que eu quero dizer com isso? A Pipo esse ano quer break e vá, né? Pra mim, no meu lugar, do lugar que eu vim, que eu estudei, talvez o break-even seja um conceito óbvio. Mas a verdade é que para 90% da minha empresa não é. E aí, hoje em dia, eu recorro muito mais à analogia, paralelos, histórias. Porque, assim, tem uma coisa sobre comunicação também, que nós, seres humanos, somos pessoas de histórias. Então, quando você vai lá entender comunicação, a gente aprendeu sobre a gente mesmo numa fogueira, lá no período paleolítico. E eu falo, é importante que a gente traga paralelos. Então, por exemplo, hoje o break-even eu explico para as pessoas da Pipo, fazendo uma analogia do cheque especial. Eu brinco para as pessoas, olha, a Pipo entra no cheque especial ainda, e a gente tira dinheiro da nossa conta da XP e joga lá para garantir que a gente não tá pagando tantos juros. E as pessoas, no começo, eu tinha umas pessoas da liderança que falavam, acho que tá infantilizando muito a conversa. Eu falo, não tô infantilizando, eu tô aproximando. Porque senão eu falo palavras complexas que as pessoas não vão entender. E se elas não entendem como elas contribuem e o que a gente tá querendo atingir, elas meio que desengajam. E aí, pessoas desengajadas não performam. Você tem toda a razão. Então... E acho super legal isso, acho muito interessante. Até esse ano a gente mandou, porque como a gente se posiciona como empresa global desde o day one, a Pipefy, né? A gente tem o inglês como English First. Somos Remote First e English First. E a gente foi percebendo essa dificuldade das pessoas, por mais que tenha em todas as nossas reuniões tradutor simultâneo e tudo mais, não é a mesma coisa, né? E esse ano a gente fez pela primeira vez nosso evento inteiro em português, apesar de ter tradutor simultâneo para os americanos americano e indiano que estava no evento, né? E aí, assim, foi uma coisa completamente diferente para as pessoas, foi completamente diferente. A gente tem que entender como as pessoas também, a comunicação cada vez mais clara, é importante para eles, né? E, de novo, falar uma, duas, explicar o A mais B, não existe, eu brinco, o óbvio não existe. Então, o que é óbvio para você não é óbvio para mim, né? Aquela brincadeira de que pergunta burra também não existe mesmo, pergunta burra. As pessoas tendem a ficarem intimidadas de fazer uma pergunta. Eu falo, façam, gente, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu acho que isso é muito importante na comunicação. Mas tudo bem, se ali não entendeu, de novo entra o papel do líder. Mano, entra muito o papel do líder de... E aí, vocês entenderam a comunicação? Sim. Como é que foi o town hall, o all hands para vocês? O que não ficou claro? Porque daí, talvez num grupo menor, as pessoas se sintam mais abertas ou com liberdade de perguntar o que no town hall, no all hands, eles não perguntaram, né? Então, muito o papel do líder de garantir isso. Por isso que eu falo, não adianta.
líderes que me perdoem, mas o papel de vocês não é fácil. É. O nosso, né? Porque eu também sou líder, né? Sem dúvida. Não é fácil, Sem mas é fundamental. É Sem fundamental de você garantir que as pessoas entendam o que é importante para a empresa, entendam o que é esperado delas, né? Então... E Dani, eu queria te fazer uma última pergunta antes da gente ir pro bate-bola jogo rápido, que eu acho que é uma complexidade que você tem na Pipefy, mas que outras pessoas também devem ter, que estão nos ouvindo, que é a questão de ser global. Que é, você pega mudança, coloca na coqueteleira com cultura de países diferentes, você mistura e aí sai aquele suco. Nossa Senhora. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre os aprendizados e como que vocês lidam com isso e quais são os complicadores ou as coisas boas que vocês veem de ter diferentes culturas dentro da empresa e de ser uma empresa com ambição global desde o começo. Tá. É um mega de um desafio. Uhum. É um mega desafio em detalhes. Uhum. Assim, vamos começar pelo legal. Uhum. Poxa, é uma mega oportunidade também. Uhum. Crescer nos Estados Unidos, crescer na Europa, como uma empresa brasileira, né? Eu acho isso super motivador, né? Então, eu até falei esses dias para o nosso VP dos Estados Unidos, eu falei, eu queria estar com os seus sapatos nesse momento. Porque com a oportunidade que a gente tem para crescer ainda nos Estados Unidos, saiba que, assim, você é a pessoa mais bem vista aqui dentro da empresa, porque é um dos nossos pilares continuar crescendo nos Estados Unidos. Mas, sim, é muito desafiador por causa da cultura. Desde, assim, Daniela, o evento que você vai fazer é num dia feriado aqui nos Estados Unidos. Eu falei, putz, meu Deus do céu, a gente esqueceu de olhar isso, né? Desde a gente tomar cuidado também de no evento, quando a gente trouxe os indianos, colocar uma música indiana para eles se sentirem em casa, né? Então, são detalhezinhos que fazem, primeiro, da cultura ser uma cultura global e não uma cultura brasileira, né? O que, de novo, a gente ainda tá em baby steps aqui, né? E eu brinco com o Josh, que é um dos nossos VPs, eu falo, você é meu professor, me ensina a como fazer melhor para vocês, né? Mas a gente ter a humildade também de falar, não sabemos, né? E, ao mesmo tempo, a brasileirada, nós aqui, estarmos abertos a ouvi-los, né? Olha, tá bom, errei aqui, como que é melhor para você, né? Poxa, vamos fazer melhor essa comunicação? Vamos tomar cuidado com a data do evento? Então, vai nos ensinando a como fazer melhor. Mas é super desafiador, porque, de novo, como uma empresa global, eu tenho americano, eu tenho indiano, horários, como a gente toma cuidado para um all hands, um town hall que a gente faz, seja num horário que atende o Brasil, atende a Índia e atende os Estados Unidos, para que todos estejam lá. Todas e qualquer reunião, ter um tradutor para que todos possam ouvir, trazer sempre as diversidades que para eles são importantes também, né? A gente não deixar de falar deles. Então, é só desafio, mas é muita oportunidade Sem também. dúvida. É só desafio, mas Sem muita dúvida. oportunidade. E acho que muito orgulho também, assim, acho que pra gente como brasileiro, ver uma empresa brasileira com ambição global, né? Acho que isso é uma coisa que acho que é a mais. A gente tem uma geração hoje de empresas brasileiras, do qual o Pipefy faz parte, que conseguiram expandir para fora do Brasil. E acho que isso é incrível, porque... Isso é muito orgulho, né? Isso tem que dar muito orgulho de trabalhar numa empresa dessa, porque, assim, você tem que entender quão difícil isso é na prática. Você está competindo com pessoas que estão em outros lugares com mais acesso a capital, com mais acesso à mão de obra, porque acho que esse é outro desafio de estar no Brasil. A gente não tem mão de obra qualificada na velocidade que a gente está crescendo as empresas, que a gente está mudando as empresas. E isso é um fato. Então, assim, junto com o fato que a gente falou de pessoas não gostam de mudança, né? Esse é um fato que a gente tem que colocar lá e falar, beleza, esse é o mundo. Como que eu vou meio que me adaptar, dado que esses são os fatos que existem nele e falta de talento ou necessidade de desenvolver talento, colocando de um jeito mais positivo, é um fato para o mercado brasileiro. É de muito orgulho. Ao mesmo tempo, a gente tem muitas pessoas agora que estão sendo roubadas por eles, né? Exato. Muitos, porque a gente vem qualificando muito a nossa mão de obra, muita área de tecnologia, o pessoal de vendas. Porque vê também, ao mesmo tempo que a gente falou lá que a dificuldade em adaptação e tudo mais, nós somos muito guerreiros. Muito. Né? A gente resilientes e tudo mais, muito mais do que as pessoas lá, né? Então, a gente se torna uma mão de obra que eles também estão querendo. Então, sem dúvida. Só fica mais difícil pra gente. Sem dúvida. Dani, acho que chegando aqui no final, no bate-bola jogo rápido que a gente faz sempre,
a primeira pergunta que eu sempre falo é, se a gente quiser continuar essa conversa fora daqui, né, quem está nos ouvindo, qual que é um livro que você recomenda para aprofundar um pouco daquilo que a gente acabou de falar? Eu pensei muito em trazer um livro, eu acho que você vai gostar, né? Acho que você, porque acho que eu sempre falo para as pessoas, né, que em algum momento vem reclamar, vem criticar, eu falo, coloca o chapeuzinho do Alessio e para pensar nessa dificuldade. Então, a gente falou muito de liderança. Para mim tem um clássico de liderança, que é o Leadership Pipeline, que todo mundo tem que ter lido como líder. Mas esse daqui é a mentalidade do fundador. Ah, que legal. Eu nunca li esse. Você nunca leu? Não. Então leia. Vou ler. Quer dizer, você é a sua mentalidade aqui. É legal. como vocês pensam, Que né? legal. Porque eu falo muito as dificuldades que um fundador tá lá pensando, né? Eu tendo, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Enquanto a pessoa lá na ponta tá só executando, Que né? legal. Como é que eu coloco o chapeuzinho do fundador em vários momentos e penso com a cabeça dele para eu conseguir executar melhor, né? Ou por que vem uma estratégia diferente? Que legal. E nesse livro fala que 90% da busca por resultados e tudo mais, 90% não tá no produto, não tá fora, tá dentro da empresa, né? Tá na cultura, tá nas pessoas, tá na liderança. Então, como que a gente faz essa máquina mover melhor? Então, eu pensei muito nesse livro, é muito legal. Que legal, muito bom. E aí, um segundo ponto que eu sempre pergunto também é, tem gente que às vezes não é tanto da leitura, mas tem alguém que você fala assim, até pensando em influenciadores ou pessoas produtoras de conteúdo, e pode ser no mundo inteiro, você fala, o que essa pessoa fala eu realmente gosto muito e sigo. Tem alguém assim que você recomenda? Ai, não? Não, super tem, assim, mas é difícil, e aí todo mundo vai falar que eu sou puxa-saco, mas adoro ouvir o Alessio. Legal. Adoro ouvir Olha, o Alessio. o Alessio é uma super referência e acho que, de fato, ele é um empreendedor, assim, de super sucesso, que todo mundo deveria se inspirar pra caramba mesmo. Acho que eu tenho uma profunda admiração por ele. Que legal. Por tudo. As nossas conversas são muito profundas. Que legal. Eu brinco, duas coisas eu brinco, né? Ele que não me ouça, ou se me ouça, não fica bravo. Eu tô falando com ele enquanto a gente tá em 2025, a cabeça dele tá lá em 2050. E outra coisa, às vezes, ele é tão rápido, ele é tão, assim, inteligente, que eu falo, às vezes eu falo pro Agra, que é um par meu super, que é o nosso CFO também, que cuida de partners, eu já falei, Agra, me ajuda a fazer o download da cabeça do Alessio, porque é muito demais, assim, mas quando eu tô com ele em alguns outros momentos que a gente fala muito de pessoas, eu tenho uma profunda admiração, ele é um cara super preocupado, ele é um obcecado pela entrega da Pipefy, aquilo que a Pipefy pode ser como essa empresa global. Ele fala, Dani, a gente tá com a faca e o queijo na mão, vamos fazer esse negócio acontecer, sabe? Dá muito quentinho no coração. Que então, legal. e ele tem muitos podcasts, ele Que participa legal. de muitos eventos, Que legal. tá muito com esse negócio da inteligência artificial no ar, então eu acho que vale as pessoas ouvirem ele, sim. Legal. E eu acho que tem uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante que é a gente entender a cabeça de com quem a gente trabalha, né? Quem lidera a gente, que é muito legal, até pensando no livro, pensando no próprio Alessio. E tem uma coisa muito legal que é, eu tenho uma profunda admiração também pela minha CHRO. Porque o que aconteceu, acho que comigo, assim, eu sou uma mulher muito pragmática, eu falo para as pessoas acham que devem me chamar louco, mas eu penso em sistema. Eu fecho o olho, eu vejo as caixinhas, e é muito como minha cabeça funciona. Eu tenho um pensamento sistêmico que é meio jeito que eu vejo o mundo e enxergo as coisas e tal. Mas eu sei que esse é o meu jeito de ver o mundo hoje. Hoje eu sei, né? Em algum momento eu queria que todo mundo visse o mundo igual eu enxergava o mundo. E eu acho que a Marcela teve um papel muito importante em me ensinar muita coisa sobre a subjetividade de lidar com pessoas. E coisas que pra mim não eram óbvias. E às vezes pra mim pareciam, mimimi, sabe? Eu odeio a palavra mimimi, mas pra minha cabeça meio que parecia isso. Dizendo num ambiente seguro. E, inclusive, a gente vai gravar um podcast aqui, eu e ela, pra falar um pouco da nossa relação de líder e liderada. Porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas ficam... a gente fala muito, né, pra CHROs, entendam o negócio, pra RHs de maneira geral, mas eu acho que a gente fala pouco pra RHs ainda, entendam o seu líder. E acho que esse ponto que você trouxe, ele é muito bom. Muito legal. Vai ser ótimo, eu vou ouvir esse podcast. Eu tô animada, viu? Eu falei pra ela, acho que vai ser um dos mais legais que eu vou gravar, porque... Eu não sei se você já viu aquela série Billions?
Sei, que é do fundo. sei. Eu falo, você é minha Wendy. Que eu falo pra ela, você é meio que minha HRBP em muitos aspectos, Sim. assim. O Alessio fala que eu sou BP do time de executivos, assim, E sabe? eu confio muito nela e tem problemas, às vezes, que eu tô pé da vida com o negócio, eu ligo pra ela e eu... Desabafa. E ela sabe que vem de um lugar cru, que aquilo não tá pronto pra ser dividido em fórum nenhum, e ela me ajuda a ver o que eu tô falando de um jeito muito... Uma outra perspectiva. Assim, ela é meu braço direito, assim, na Pipo em muitos aspectos. E é muito louco porque a gente fala de tecnologia de empresa de produto, empresa de tech, empresa de saúde. Mas, assim, a Má talvez seja uma das pessoas que mais me agrega ali na minha relação com o time executivo. Então... O Alessio fala núcleo duro ali, né? Com quem ele pode falar tudo que ele tem vontade também, né? Exato. Que além de tudo, são posições muito sozinhas, às vezes, né? Super Então, sozinhas. acho que a gente tem que nos ajudar mesmo, tem que ser essa rede de apoio entre a gente, porque a gente extravasa, a gente também tem nossas dores, também tem nossos problemas particulares. Sem dúvida. Tem várias outras coisas que influenciam o nosso dia a dia, a nossa rotina. E se a gente não puder ter alguém de confiança com quem discutir algumas coisas, né? Eu acho que é um relacionamento de muita, muita, muita confiança mesmo. Sem dúvida. Eu acho que essa criação é muito importante. É saudável, né? Passa a ser saudável tanto para a saúde mental, né, quanto para execução ou resultado da empresa. Exatamente. Dani, queria te agradecer muito pela sua participação, foi muito gostoso. Acho que a gente falou no total ali quase 1h30 entre pré-episódio e episódio, e acho que foi muito, muito legal a nossa troca. Então, queria te agradecer, não só na nome do Gente Saúde, mas pelo privilégio de te conhecer hoje. Imagina, foi um prazerzaço estar com você aqui, Manu. Obrigada. Boa. Eu queria convidar para quem está nos assistindo, nos escutando, se gostou dessa conversa, para compartilhar, dividir com outras pessoas. O Gente Saúde ele foi fundado muito com a ideia de a gente conseguir falar de temas relevantes para pessoas, para empresas, num nível elevado ali, de um jeito diferente do que as pessoas às vezes falam, de um jeito mais vulnerável. E eu espero que esse episódio tenha ajudado vocês, como outros aqui do nosso podcast. Muito obrigada e até a próxima.